Eita, Linésio, meu amigo. Parece que caiu na real. O Linésio detonou o Bahia e exaltou o Leão. O Leão da Barra, o Colossal, o time que vai passar o Bahia na classificação. Porque se tem uma coisa que o Vitória está fazendo no segundo turno é pontuando. O Vitória é um dos melhores times do retorno. Está entre os 4 melhores times. Hoje na posição, o Vitória ele está na 3ª posição de melhor time do retorno. Enquanto o seu rival, que viu toda a soberba no primeiro turno se engrandecendo, todo o torcedor do Bahia se exaltando, não, vamos para a Libertadores, agora é título, tá vendo o seu clube, que é o Bahia, no segundo turno fazer campanha de Z4. O Bahia em 2024, ele não faz um campeonato nada interessante. Tem ainda a expectativa, dependendo de como for o desenrolar das próximas rodadas, de não terminar nem entre os 10 primeiros, meu irmão. Tem noção do que é isso? O Bahia nunca terminou entre os 10 primeiros. No ano da SAF, no ano do investimento, 200 milhões de investidos, ele tem a possibilidade de terminar entre os 10 primeiros, mas começa a derreter na reta final. Já o Vitória, que investiu somente 15 milhões em contratações, está chegando aonde menos o torcedor esperava, em vista do péssimo começo do campeonato que o Vitória teve no começo do ano. Família, antes de mais nada, para você que deixa o like, se inscreva no canal. Se você não for inscrito, compartilha para geral. Se inscreva no canal do Linésio também, vai estar na descrição. Linésio, chupa! Agora é Vitória na cabeça, meu irmão. Vamos embora. Cara, olhando aqui a tabela de classificação do campeonato, eu vou colocar aí para vocês do 8º colocado, que é o Bahia, até o 12º, que é o Vitória. Sim. Olha só para isso, gente. O Bahia tá com 46 pontos, 34 jogos, são 13 vitórias, 7 empates, Eita, 14 derrotas. O saldo do Bahia é 0. Ou seja, o Bahia fez 40... Cara, como é que o Bahia sofre 44 gols nessa Série A, bicho? Com um time que custou mais de... Cara, o Bahia... Ó, vou interromper aqui eu vou interromper aqui um minuto. Gente, o Bahia, em 2 anos, juntando o ano passado e este ano, gastou mais de 200 milhões de reais em contratações, gente. Jean Lucas custou 25 milhões. O Carlos Alexandre, se não me engano, custou 24. Cauli, o ano passado, já tinha custado 13 milhões. Esse Lúcio, que vai fazendo gol, que nesse momento ruim do Bahia, o Lúcio é o melhorzinho que tem, né? O Lúcio custou 65 milhões de reais, gente. Sem falar outros jogadores, né? Que o Bahia foi comprando e tudo mais. Os jogadores com contratos longos, sabe? Everaldo, por exemplo, 3 anos de contrato, gente. Vocês, torcedores do Bahia, vão ter que mamar com o Everaldo. 2023 já mamaram, né? Tô mamando 2024. Lá ele. 2025 também. 3 anos de contrato com o Everaldo, bicho. Cara, é impressionante. Não tem que mamar. Que custou tão caro pro futebol nordestino, esse time do Bahia. Com peças que foram preteridas não, foram cobiçadas. Preteridas está errado. Foram, digamos assim, tiveram clubes grandes do futebol brasileiro, maiores que o Bahia, tiveram interesse, por exemplo. Foram cobiçados por grandes clubes. O Carlos Alexandre agora, que tá no Bahia, mas ele era do Fortaleza, né? Quando ele era do Fortaleza ainda, o Palmeiras queria o Carlos Alexandre, aí o Bahia foi lá e comprou. O Internacional queria o Jean Lucas, o Bahia foi lá e comprou. O Flamengo, querendo ou não, queria dar mais um ano de contrato do Everton Ribeiro, que era este ano. O Flamengo queria dar mais um ano de contrato para o Everton Ribeiro, mas o Bahia foi lá e deu um contrato legal pro cara, um salário bom, ele tá no Bahia. Isso sem falar outros jogadores, né, gente? Sem falar outros jogadores. Como é que um clube desse, que no começo do ano a gente dizia que tinha o melhor meio-campo do Brasil, e tinha mesmo. O cara que dissesse em janeiro, ou fevereiro, ou março, que o Bahia não tinha ali o melhor meio-campo do Brasil, era um clubista safado. Que é isso, né? Só que hoje esses caras não estão jogando absolutamente nada.
Eu falei pra vocês no Campeonato Estadual e na Copa do Nordeste, você mesmo, torcedor do Bahia folclórico, eu falei pra vocês. É esse negócio de tá jogando milho na Arena Fonte Nova, e gente, para com isso. Gente, joga bola. E Caio Alexandre e esse Tassiano que sumiu, imitando galinha no Barradão, imitando galinha na Fonte Nova. Eu falei pra vocês, qual foi o resultado? Vitória campeão estadual. Se lascou. E na Copa do Nordeste, tomaram cacetada do CRB que não caiu para a segunda divisão por milagre. Porque na segunda divisão, Ponte Preta, Guarani, Ituano. Ponte Preta, Guarani, Brusque e outra aí que eu já não me lembro, fizeram questão de jogar pior do que a equipe do CRB. Porque o CRB brigou para não cair até a penúltima rodada, que foi a rodada passada. Mas eu falei tudo isso para vocês, mas ninguém prestava atenção. Todo mundo aqui, no meu canal, cheio de gaiatice. E agora vocês estão vendo aí na tabela o Vitória que fez um primeiro turno terrível. Eu arrisco a dizer que o primeiro turno do Vitória foi pior do que está sendo esse segundo turno do Bahia. Esse segundo turno do Bahia é ruim. Esse segundo turno ruim do Bahia é melhor do que foi o primeiro turno do Vitória. Não, mas aí eu discordo. Não é que o Vitória ele tenha feito o primeiro turno ok, mas o Vitória fez um primeiro turno ruim, muito porque já havia sido previsto isso. O Vitória ele deixou para contratar atletas para a Série A naquela janela, não do começo do ano, mas a do intervalo que tem ali entre estadual e Brasileirão. E outra, o Vitória ele teve um primeiro turno ruim, trocou de técnico e se ajeitou. O Bahia, ele tá tendo um segundo turno ruim, derretido, não troca de técnico e o previsto é que piore, entendeu? Então, assim, há uma diferença de um Vitória fazer um primeiro turno ruim com investimento lá embaixo para um Bahia fazer um segundo turno ruim com investimento lá em cima. E aí, ó, o Vitória tá com 41 pontos, tem 34 jogos. Olha só como são os negócios. O Vitória tem 34 jogos. O Vitória tem 12 vitórias. Uma vitória a menos que o Bahia. O Vitória empatou menos, né? Porque o Bahia empatou 7 vezes, o Vitória empatou 5. Só que o Vitória perdeu 17 vezes. E o Bahia perdeu apenas 14. Família. A situação do Vitória, ela tá um pouco tranquila. Eu vou até compartilhar a tela aqui para vocês. O Criciúma, ele perdeu para o Vitória, ficou na 17ª posição. O Fluminense na rodada, ele ainda joga, né, contra o Fortaleza. Isso é interessante. Mas o Juventude jogou contra o Grêmio. Empatou, desculpa aí. O Vitória ultrapassou o Grêmio, ultrapassou o Atlético Paranaense, abriu vantagem para o Juventude, pro Fluminense, pro Criciúma, pro Red Bull Bragantino, que empatou também contra o São Paulo. O Vitória hoje, ele se vence nessa próxima rodada, que é muito difícil, contra o Botafogo, fora de casa. Mas se ele vence, ele vai a 44 e ele encosta ali, ó, no Bahia, meu irmão. O Vitória hoje, ele briga pela pré-Libertadores, que é a 9ª posição aqui, ó. Ele briga ao lado de Atlético Mineiro, de Grêmio, de Vasco, Corinthians e do próprio Bahia também. Deixa a opinião de vocês aí, se inscrevam no canal se você não for inscrito.